Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Vamos ler? E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mais uma vez. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está, não tentarás o Senhor teu Deus. Bem baixinho. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele. Versículo 11. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Presta atenção nessa palavra, gente. Essa palavra é muito forte. Eu estava hoje no quarto procurando, pedindo a Deus uma mensagem, e daqui a pouco veio essa mensagem na minha cabeça, no tempo que eu não estava pedindo. Quando a gente pede, parece que Deus silencia. Menina, você estava onde, rapaz? Que férias é essa? Seja bem-vinda, pastora Mônica, em nome de Jesus e de sua família, à nossa casa de oração. E aí, Deus me deu essa palavra, mas me deu de uma forma tão diferente, que eu já ministrei ela várias vezes, mas Deus me deu essa palavra de uma forma muito diferente, sobre o diálogo que Jesus estava tendo com Satanás. Na vida, você só vai se comunicar com alguém através do diálogo. Você vai ter que falar. Quem fala diz alguma coisa. Ou seja, você vai conversar com a pessoa, para que a pessoa entenda o que você está dizendo. Quando você conversa, você está liberando palavras. Quando você também discute, você também está liberando palavras. Ou seja, um diálogo bom, um diálogo ruim, você vai liberar palavras. E palavras, ela machuca, como também ela cura. Palavras machucam, como também ela dá vida. E você pode matar uma pessoa com uma palavra, como também você pode levantar uma pessoa com uma palavra. E é engraçado, gente, que a gente lê livros para ter conhecimento, a gente assiste palestras para ter conhecimento, e tudo isso é através de falas, é através de diálogos, de palavras. E a Bíblia também é a palavra de Deus para a nossa vida. Engraçado que a gente lê a Bíblia como se ela fosse uma palavra, mas quando a gente está no nosso dia a dia, é como se a gente esquecesse o que a Bíblia diz e o que Deus tem dito para a gente. Aí você vai ver que no início da caminhada de Jesus, logo depois que ele é batizado, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor conduz ele a um deserto, mas com um objetivo, com uma missão, para ser tentado pelo diabo. Eu entendo que todas as vezes que a gente decide seguir a Jesus, caminhar com Jesus, o diabo se revolta de uma forma tão grande, que ele luta contra a gente. Ele vem sobre nós para tentar destruir, afastar a gente da presença de Jesus, de todas as formas. E não pense que ele descansa, porque o diabo não descansa. O diabo trabalha todos os dias, o tempo todo, e ele tem muita paciência, além da paciência que a gente acha que a gente tem.
Se ele é paciente, eu tenho certeza que ele é paciente, porque ele vai ficar anos e anos trabalhando para destruir a mim e a você. Esse é o objetivo do diabo. Qual é o objetivo do diabo? Destruir as obras de Deus, desfazer tudo aquilo que Deus fez. Ele começou fazendo o jardim do Éden, preparou um lugar bonito, um lugar lindo, maravilhoso, colocou Adão e Eva lá, ele foi lá e destruiu. Então o diabo sempre vai estar destruindo os homens e as mulheres de Deus na jornada da Bíblia inteira. E não seria diferente com Jesus. Também não seria diferente com a gente. A gente está o tempo todo sendo rodeado pelo diabo, porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor e o demônio ao derredor para nos tragar. Só que eu preciso entender como é que eu venço o diabo. Aí é que você precisa entender, porque você não vai vencer o diabo sem falar. Você não vai vencer o diabo somente orando. Você não vai vencer o diabo somente jejuando. Você vai ter que vencer o diabo também conhecendo ele, como ele age, qual é a estratégia dele. Porque o que mais o diabo tem destruído os cristãos é porque ele tem as estratégias que os cristãos não conhecem. Eu me lembro uma vez, gente, que eu buscava muito a Deus, mas buscava fora do comum. Eu não era como eu busco hoje. Eu era um homem que orava 31 dias. Se o mês tinha 31, era 31 dias de oração. Eu tinha que separar 7, 10, 21 dias de jejum. E ali eu ia para montes e montes, e dormia no monte, 3 dias de monte, acampando no monte, 7 dias no monte, acampando no monte. Quando eu ministrava a palavra, era aquela coisa tão maravilhosa, tão gostosa, que você via Deus operar na vida de todo mundo, mas eu passava uma derrota na vida financeira. Deus me usava para curar pessoas, para expulsar demônios de pessoas, e muita coisa acontecia, maravilha, mas eu estava passando fome. E eu não entendia o que era aquilo comigo, porque eu estava passando fome, porque eu estava passando aquela necessidade, porque no mundo eu trabalhava e ganhava dinheiro e fazia o dinheiro multiplicar. Mas quando eu fui para Jesus, o Jesus que me amou, que me abraçou, que cuidou de mim, que perdoou os meus pecados, que me ensinou tudo sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre a Bíblia, quando eu fui para Ele, aí eu comecei a desejá-lo de uma forma sobrenatural. Eu queria estar mais perto de Jesus, eu queria estar mais perto do Espírito Santo, eu queria conhecer a Deus de todas as maneiras. Então eu estudei a Bíblia 1 ano, 2 anos, 3 anos, pegando 1, 2, 3, 4, fazendo de tudo para aprender e conhecer a Deus. Mas eu não conhecia o meu adversário. E o meu adversário era quem? Era o diabo. O nosso adversário é o diabo. E a gente acha que ele não existe, porque a gente sempre quer fazer o bem, a gente sempre quer tratar as pessoas bem, a gente sempre está caminhando com Deus, está querendo fazer o melhor para a nossa vida, e a gente acha que o diabo não existe para nós, que ele não tem força para nós. É aí que você está enganado. Pastor, você vai pregar sobre o diabo hoje? Não. Eu vou pregar sobre Jesus que venceu o diabo, e eu vou lhe ensinar como você vence também. Mas para isso você precisa conhecer ele, porque o diabo não brinca. O diabo, ele não para, gente, ele não desiste. E é por isso que muitos crentes começam, caminham, mas não terminam. Por que não termina? Você vai ver gente se perdendo, gente se desviando, gente se afastando, gente indo para balada, para o ralabucho, para tudo quanto é lugar, para carnaval, para um monte de coisa. Por quê? Porque não tem firmeza em Cristo, não sabe o que quer para a vida ainda. Está ali achando que Deus vai massagear o ego dele. Deus não massageia o ego de ninguém. A palavra de Deus é confronto. A palavra de Deus sempre vai fazer com que eu e você seja transformado por dentro. E aí você vê Jesus começando a jejuar, a orar, a entender o que o Espírito Santo tinha de projeto com ele na terra. Ele está ali no diálogo com o Espírito Santo. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus teve fome. E quando a gente tem as nossas necessidades, é aí que o diabo chega. O diabo não chega quando está tudo bem. O diabo chega quando você está precisando de algo. Você está precisando de dinheiro? O diabo vai chegar. Você está precisando casar? O diabo vai chegar. Você está precisando que o seu casamento dê certo? O diabo vai chegar muito mais. Você está precisando que seu filho saia das drogas? O diabo está trabalhando, está chegando. Para quê? Não para destruir seu filho, sabe por quê? Porque Jesus pode encontrar seu filho assim como encontrou você. Não para mudar suas finanças, sabe por quê? Porque Jesus pode mudar sua finança no estalar de dedos. Não para salvar o seu casamento, sabe por quê? Porque Jesus pode salvar seu casamento no estalar dos dedos. Mas antes disso, Ele quer trabalhar em você. Se você vencer,
perseverar até o fim, aí você vai ter o galardão que Deus tem para você. O engraçado, gente, é que no meio de toda a provação, que o diabo chega com a palavra, e a palavra que ele fala para a gente sempre é boa, ele não fala palavra ruim, ele não fala palavra contra você, o que você quer, ele vai falar sempre ao seu favor. Anota isso, o diabo sempre vai falar ao seu favor, mas é segundo a tua vontade, não a vontade de Deus. Aí ele vem, pega Jesus e disse assim: poxa, está com fome? Dá ordem aos teus anjos, que está escrito, eles vão te servir. Olha bem, gente, sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? As pessoas, elas não falam o que tem que falar, elas não se comunicam, elas sofrem por dentro, mas não chega para o outro e fala. Ela quer imaginar que o outro sabe o que ela está pensando, porque ela fechou a cara. Eu fecho a cara com você, você tem que saber porque eu fechei, mas eu não falei. Eu deixo de falar com você, e você tem que saber porque eu deixei de falar com você, mas eu não falei por quê. E está acontecendo isso nas melhores famílias. Dentro de casa, dentro da sua casa está assim. Você não se comunica mais como você tinha que se comunicar. Você não fala mais porque você tem medo de ferir o outro, de machucar o outro, ou de a pessoa, você está pisando em ovos no seu próprio lar. E as pessoas estão assim, pisando em ovos em tudo. Não vou falar para essa amiga, porque essa amiga pode se machucar. Eu não vou falar para esse amigo, porque esse amigo pode se machucar. Eu não vou falar ao meu chefe, porque esse chefe pode botar para fora. Eu não vou falar a fulano, não vou falar a ciclano, eu vou ficar calado. E por ficar calado, sabe o que está acontecendo com as pessoas? Elas estão ficando ansiosas, depressivas, angustiadas, machucadas, magoadas, feridas, a ponto de tomarem remédio, a ponto de viverem tristes, a ponto de quererem tirar as próprias vidas. Tem muita gente que fala na rede social, na cara, na internet, abre o vídeo, faz o vídeo, conta a vida toda, fala a história toda, fala o dia a dia, mas na hora que senta do lado de uma pessoa, não fala uma palavra, não diz nada, não conversa. Por quê? Tem medo de ferir, tem medo de machucar. Jesus sabia que o diabo era diabo, sim ou não? Por que ele não expulsou o diabo logo de vez? Por que ele não tirou o diabo logo de cena? Por que ele deixou o diabo ficar falando? Porque ele queria provar para mim e para você que ele venceu como um homem. Não era para Jesus não, gente, que Jesus podia mudar o quadro na hora ali. É porque as pessoas pensam assim: poxa, Jesus foi provado pelo diabo. Não. Jesus como homem foi provado. Como Deus, o diabo não tem nem poder para chegar perto. Nós como homens vamos ser provados o tempo todo. Nós como homens vamos ser acusados o tempo todo. Sabe o seu passado, aquilo que você fez? É o diabo que joga na sua mente toda hora, te acusando, te condenando, dizendo que você não é suficiente, autossuficiente para ter Deus na sua vida. Para você ficar triste, para você ficar amargurada, para você ficar sofrida. Aquela briguinha que você teve, o diabo está ali dizendo: olha, você errou daquela vez, você lembra? E ali está na sua mente o tempo todo, trabalhando em você, para ver você o tempo todo ofuscado, ver você para baixo. Você tem poder para mudar a sua vida? Tem. Você pode mudar a sua história do dia para a noite? Pode. E o que é que eu faço, pastor? Basta você decidir e determinar. Eu vou ser determinado para que o diabo não me acuse de nada. Eu preciso vencer ele. A Bíblia diz que o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Tem gente que coloca o ladrão como um diabo, até parece, mas aquela história ali não tem nada a ver. Ali está falando de devoradores, de mercenários, de falsos pastores. Mas vamos falar que o ladrão poderia ser o diabo. Vamos lá? Ladrão. Um ladrão, quando vai te assaltar, ele vem de vez e te assalta? Esse ladrão não é profissional. Não é ladrão de marca ladrão. Esse aí é um aprendiz de ladrão. Porque o ladrão de verdade, para ele invadir sua casa, ele vê a hora que você sai, vê a hora que você chega, vê quantas pessoas você mora, vê se tem câmera, vê se tem
cerca elétrica, entendeu? Ele testa tudo, ele fica ali rodeando ali 1, 2, 3 dias, veio com suas posses, o que você tem, qual o dinheiro que você ganha, ele sabe o que você ganha, ele sabe o que você está conquistando, ele sabe tudo. Quando ele vai para dar o bote certo. Ladrão de banco, gente, ele só vai para dar o bote certo. Ele sabe até o valor que tem lá no cofre, ele sabe. Por que ele faz isso? Porque ele projetou aquilo para dar certo. O diabo, quando ele vem para dar o bote certo, porque ele sabe quem é você desde o seu nascimento. Ele está te acompanhando, ele sabe que você gosta, ele sabe que você gosta de comer, ele sabe que você gosta, é preso a algumas coisas, ele sabe as suas prisões, os seus desejos, ele sabe tudo, ele sabe o que te agrada, o que não te agrada. Por quê? Ele sabe, por causa da palavra, por causa da fala, daquilo que você diz, daquilo que você fala. E tudo aquilo que você diz, aquilo que você fala, vai se materializar para que o diabo conheça você. É por isso que Jesus fala, quando a gente orar, entra no nosso quarto e em silêncio fala com ele, para que o diabo não vos tente. Então, se Jesus mesmo está nos ensinando o silêncio, por que as pessoas gostam de gritar orando? É porque elas querem aparecer, simplesmente. Oração não precisa ser gritada. Ah, pastor, mas eu quero clamar. Clama lá no monte sozinho, para ninguém te ouvir. Mas o diabo está te ouvindo, Deus também vai estar te ouvindo. Quem vai servir você primeiro, eu não sei. Mas uma coisa é certa, o diabo vai atrapalhar tudo que Deus quer fazer na sua vida. O tempo todo o diabo vai querer atrapalhar. Quem quer ver o seu casamento destruído? O diabo. Quem quer ver a sua família não dar certo? O diabo. E Deus já mandou a sua família dar certo desde o princípio, quando Ele criou tudo. E por que Deus não podia evitar a Eva pecar? Gente, se Deus evitasse Eva pecar, Ele ia evitar o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio foi dado. Ele ia evitar que eu e você o amasse de verdade, sem troca alguma. Porque a gente não ama Jesus porque Ele está nos dando algo. Não, a gente ama porque Ele já nos deu a salvação. Ele já morreu na cruz por nós. Então Ele ia evitar tudo isso. Ele ia evitar o verdadeiro amor. E Ele não troca o amor por nada. É por isso que Ele diz que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. Entendeu? Que não adianta falar a língua dos homens, dos anjos, disse que não tiver amor. Então você vai ver ali que o amor é muito maior do que tudo. E o amor se cumpre o Evangelho de Cristo. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti. Aí cumpriu, o amor cumpre tudo. Ou seja, se Ele acha que você é capaz de o amá-lo, Ele vai obrigá-lo. Ninguém que obriga ninguém a amar o outro consegue ter o outro perto. Mulher nem homem nenhum gosta de ser obrigado a amar. Ama porque se sentiu bem amando essa pessoa. E que ama porque o amor, a gente não manda no nosso amor, a gente ama e acabou. É assim ou não é? É isso que Deus queria colocar em mim e em você. É por isso que Ele nunca vai interferir em certas situações na nossa vida. Ele vai deixar você resolver. E é você que escolhe obedecer ou não. Então Jesus estava como homem. Como homem, Ele tinha que cumprir isso aí. Ele tinha que aprender isso. Olha, lá em cima, o Pai resolvia tudo. Aqui embaixo, você que tem que se virar. E aí, os anjos vai poder servir você aí agora ou não? Ele não. Ele disse, nem só de pão viverá. Não é só de comida. Eu estou com fome. Mas não é só de comida que viverá o homem. Aí tem gente que faz dieta, né? Mas quando vê uma comidinha assim, uma gordurinha, vou botar o pé na jaca. Gente, se você não é determinado naquilo que você faz, estou falando sério, eu não tenho que brincar aqui. Se a gente não é determinado, a gente não tem resultado. O resultado vai depender da determinação que a gente faz. Ou você é determinado, ou você vai sempre ficar ali, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, sorrindo para você mesmo. Porque quem vai sofrer vai ser você mesmo lá na frente. Vai existir consequência sim ou não? Então você decide, tudo está nas suas mãos, na sua mentalidade. Se você decidir, você vai conseguir, você vai longe. Mas se você desistir, vai ser muito fácil o diabo te prender em algo. Tem gente que é viciado em bebida, não para de beber de jeito nenhum. Tem gente que não consegue tomar uma taça, 2 taças de vinho, quer tomar uma garrafa, 2, 3, 4, 5, quer se embriagar, quer sair do normal. Todas as vezes que a pessoa sair do normal, ela fica inconsciente.
vai prejudicar ela. Se você come demais, se prejudica. Se você bebe demais, se prejudica. Tudo que você faz demais vai te prejudicar. Se você é dominado pelas coisas que a gente está vendo aqui, imagine o diabo que você não vê, se ele não vai te dominar por inteiro. Ele vai martelar a sua mente para você materializar aquilo que você mais gosta. Você está entendendo, gente? Então a sua luta não é contra a carne, não é contra sangue, é sim contra principado e potestade que está nos ares. Jesus estava ali enfrentando, ele estava sendo dominado pelo Espírito Santo e guiado pelo Espírito Santo, e o diabo queria também pegar ele. E aí ele vai com ousadia, leva ele no pináculo do templo e diz: olha, se prostrado me adorar, eu lhe dou tudo isso aqui. Gente, você acha que Deus criou a terra para dar na mão do diabo? Você acha? Tem gente que acha que a praia é do diabo, que a piscina é do diabo, né? Que os hotéis de luxo é do diabo, que fora do Brasil é do diabo. Tem gente que acha tudo, que até que a prada é do diabo, né? Todo mundo acha que tudo é do diabo. Gente, não tem nada do diabo. A Bíblia diz que toda a terra e toda a plenitude é de Deus. Isso aqui Deus fez para mim e para você. Desfrutar, conquistar. Deus fez para mim e para você, para que a gente usufrua disso aqui. Mas usufrua com sabedoria, não destruindo a essência de Deus na nossa vida, não destruindo o plano de Deus, o projeto de Deus na nossa vida, não destruindo o que Deus tem para mim, para a sua família, para a sua casa, não destruindo isso. A gente precisa prestar atenção nisso. O que é que eu estou caminhando? Eu estou caminhando com Deus ou eu estou caminhando com o diabo, irmão? Não existe caminhar sozinho, você está entendendo? Assim como Deus é espírito, o diabo também é espírito. Quem já leu meu livro aqui, levante a mão. Só quem leu. Deu uma pincelada, né? No capítulo 1, 2, 3. Não leu todo. Ficou com preguiça de olhar pela Bíblia, não foi? Porque todo o livro vai estar com concordância bíblica, tá? É um estudo bíblico sobre libertação. Quem ainda não comprou o livro aqui, levante a mão. Se eu não comprei o livro, não comprei? Eu vejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Umas 20 pessoas, eu vou lhe dar de presente. Está ali atrás, você vai pegar de presente e vai levar. Não precisa comprar, não. Eu desisti de vender o livro. Eu vou dar às pessoas, mas só dou se você ler. Se você não ler, eu dou um croque na cabeça. É você ler, viu? Em nome de Jesus. Pega o livro e leia. Pega a Bíblia, bote do lado, pega o livro e leia, e vai acompanhando na Bíblia, vai anotando tudo. Lá vai dizer o que é libertação, o que parece ser libertação e o que não é libertação. Porque às vezes a gente acha assim: pastor, mas eu não estou endemoniado. Eu sei que você não está. Se você tivesse, o diabo ia manifestar aqui agora. O problema é quando você não está endemoniado. Você sabia disso? Ah, não sabia não? Porque quando você está endemoniado, é fácil, a gente ora, liberta você, e aí ensina você a viver uma vida com Cristo, você começa a viver uma vida com Cristo, o diabo não vai ter mais posse para entrar em seu corpo, porque o Espírito Santo vai tomar conta. Porque você vai mudar, você decidiu mudar. Porque a libertação não é uma imposição de mãos só, é um querer dentro. Eu preciso querer ser liberto, e quando eu quero, eu consigo. Aí você vê isso, tudo bem, aqui está certo. Mas quando eu não estou endemoniado, qual é o papel, pastor? O que é que eu faço? Aí, minha filha, aí você está dominado por aquilo que você conheceu, ensinado pela sua avó, pelo seu avô, pelo seu pai, pela sua mãe, pelaquela teoria que você achou, que você criou um mundinho de fantasia na sua cabeça. E aí você acha que você é certo, o tempo todo você é certo. E ninguém muda a sua cabeça, porque você é perfeito. Só não foi arrebatado ainda, porque o perfeito já devia ser arrebatado, mas não foi ainda, mas está se achando perfeito. Aí é um problema. Esse tipo de gente é gente que não gosta de ser transformada a mentalidade, não está disposta a mudar. Esse tipo de gente que é o problema. Você tenta ensinar, a pessoa não quer aprender. Você tenta ajudar, a pessoa não quer ajuda. A pessoa sempre está certa 24 horas de tudo que ela entende que está certo. Aí já não é mais o diabo, irmão, que entrou nela. É ela que entrou no diabo e não sabe.
Estou falando sério, gente. Não é brincadeira. Tem gente que entra no diabo. Não pede nem licença, diabo. Digo, você, diabo. Porque esse tipo de gente é o povo que fala dos outros, que acusa os outros, que condena os outros, que ela é perfeita. Sabe quem são assim, esse tipo de gente? É o religioso. Se tem uma raça doente que a gente não gosta de vir, é o religioso. Porque o religioso, ele quer enfiar Jesus pela goela em você, só não enfiou nele. Porque ele não mudou, mas ele quer enfiar em você. Só não entendeu quem é Jesus de verdade. Porque Jesus deixa você à vontade, é você que decide. Não enfia na goela de ninguém. Mas ela não permite ser transformada. Porque ela se acha perfeita. E o pior, gente, olha que o meu pai estudou para padre, escute isso. Meu pai estudou para padre. Meu pai fez convento o tempo todo, só pulou o muro para casar com minha mãe, quando viu, mas é porque ele já estava quase virando um homossexual lá dentro. Estou falando sério, isso é a história de meu pai mesmo. Quando ele viu que o outro padre botou a mão nele assim, ele sentiu aquele desejo, disse, vixe, meu Deus, eu vou cair para o outro lado. Aí ele pulou o muro e vazou, fugiu, para não virar homossexual. Quando ele pulou o muro, ele se bate de frente com quem? Com minha mãe. E quando ele se bateu de frente com minha mãe, ele conheceu a primeira pessoa que ele nunca tinha visto ninguém fora do convento. Ele se bate com minha mãe e aí, ela, o que foi que houve que você pulou o muro? Minha mãe era curiosa, né? Até hoje é. E o que foi que houve que você pulou o muro? Se eu estiver me assistindo, minha mãe, eu vou ter que contar a sua história. E aí ele começou a conversar e se gostaram de primeira e começaram a namorar e daí foi, casou. Mas ele continuou indo para a igreja católica o tempo todo. Nasceu a gente e a gente ia às 5 horas da manhã, a gente tinha que estar na missa do Senhor do Bonfim o tempo todo. Colocou a gente numa igreja, numa escola católica, todos os filhos, e a gente nasceu católico. Eu fui o primeiro a me converter, depois todos eles vieram. Meu pai, minha mãe, minha irmã, meu cunhado. Por quê? Porque viram a transformação de Cristo em mim. Eles não entendiam que era Cristo de verdade. Eles achavam que era a religião que ajudava ele. Ele mesmo achava. Quando eu comecei a estudar a Bíblia com meu pai, gente, aí eu perguntava, meu pai, você já leu a Bíblia toda? Ele, não. O que é que você leu, meu pai? Salmo 91, Salmo 23, né? E o livro de Gênesis, você não leu? Não. O que é que você leu mais? Salmo tal, era tanto salmo que ele tinha de cor salteado na cabeça. Eu disse, espera aí, pai, mas a Bíblia não é assim não. A Bíblia não é historinha de salmo. A Bíblia, ela tem que ser lida, tem que ser entendida, tem que ser meditada. Você leu o salmo primeiro? Não. Oxe, o salmo primeiro é que fala logo, medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então vamos começar pelo salmo primeiro. Eu comecei com o salmo primeiro com ele. Depois eu fui logo para o salmo 115. Vocês conhecem o salmo 115? Não? Não conhece? Depois você lê em casa. Salmo 115. E aí eu comecei a estudar a Bíblia com ele. Ele se converteu entendendo que ele não entendia nada de Bíblia. E aí ele começou a estudar. E meu pai era pesquisador, e aí ele começou a pesquisar, entendeu e se convenceu mesmo que Jesus era o Senhor da vida dele. Demorou, mas o objetivo foi cumprido. Então, entenda o seguinte: palavra, diálogo. Eu preciso conversar, eu preciso falar. Ninguém vai saber a sua dor. Sabe quando Cíntia vai saber o que você quer? Quando você falar com ela. Não sabia disso não? Fique sabendo agora. Se ela não te ouvir, meu filho, não vai saber de nada. Está entendendo? Aí por que acontecem as guerras? Eu voltando ao assunto das guerras da família. Por que acontecem as guerras, gente? Porque você não conversa mais. No tempo de namoro todo mundo conversava. Era um converseiro que só, que não sei o que minha mãe fez isso, que meu pai fez isso, que não sei o que, você não sabe o que eu fiz na escola, você não sabe o que eu fiz na faculdade, e aí por aí, ia mesmo no trabalho hoje, meu dia foi tão bom, que não sei o que, era tanta conversa, e hoje? Um no celular, e o outro, e agora conversa até por WhatsApp, mas não conversa pessoalmente. O sangue de Jesus tem poder, cara. Para onde o ser humano está indo? Para onde as pessoas estão indo? Você consegue mandar uma mensagem quando sai na rua, mas você não consegue falar dentro de casa. Você está entendendo, gente? Acontece isso com vocês, sim ou não?
Por que isso? Porque a gente está perdendo a essência do maior poder que o homem tem, que é na língua. E agora eu vou botar alguns versículos aqui, eu vou pedir que você coloque aí, Léo, por favor. Está aí já na área? Léo, Vicenzo está lá, Vicenzo. Vicenzo está lá, Léo, pode ficar aí. Provérbios 18, 21. Coloca na linguagem de hoje, viu, pai? A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele a quem a ama comerá do seu fruto. Ou seja, a morte e a vida estão no poder da língua. E língua é para falar, tá? Para falar. Não sei se você vai falar português, inglês, francês, ou o que você vai falar, mas você vai falar. Língua é para isso. Tem gente que fala mais do que a língua. Tem ou não tem? A língua é só para falar, gente, mas é para falar com sabedoria. Porque a morte e a vida está no poder dela. Então você pode dar vida ao seu filho, à sua filha, ao seu esposo, à sua esposa. Você pode dar vida ao seu amigo, a uma pessoa que se relaciona com você ali, ao seu paquera, ao seu namorado, ao seu namorado. Você pode dar vida conversando, falando. E tem gente que consegue dar vida na rua, mas não consegue dar vida em casa. Em casa quer matar, na rua quer dar vida. Em casa só sabe brigar, confusão, guerra. E na rua quer ser amigo de todo mundo. Ah, que graça tem isso? Quer dizer que em casa o Satanás me toma, na rua eu deixo ele em casa e vou fazer amizade. Você está entendendo, gente? Então a gente precisa mudar isso, cara. As coisas começam primeiro dentro de casa. Se o meu lar vai bem, o meu trabalho vai bem, eu vou na rua bem, eu vou em todos os cantos bem, mas tem gente que é tão fingido, que em casa está em treva, mas na rua está aqui sorrindo. Seus falsos. Não seja esse tipo de gente falsa. Você precisa começar a expressar a sua dor, os seus sentimentos. Você precisa falar. Você precisa abrir a boca. Olha, isso aqui está doente, isso aqui não está bem. Vamos consertar isso aqui, vamos ajustar isso. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos voltar ao início da relação. Vamos começar a conversar. Vamos aquecer esse negócio. Vamos começar a entender o que aconteceu. Por que isso aqui? Por que essa relação da gente virou isso? Por que a nossa casa está assim em guerra? Por que essa batalha está começando a ser travada? Espera aí, é arte do diabo ou é arte nossa que não tomou decisão, não está firme na fé, não está com Cristo de verdade? Porque a gente não aprendeu ou esqueceu o que Cristo nos ensinou. Cadê a mansidão? Cadê o domínio próprio? Cadê a paz? Cadê o gozo? Cadê o amor? Cadê a alegria? Cadê a bondade, a benignidade? Nada. Então não tem fruto. Se eu não tenho fruto, eu não tenho espírito. Se eu não tenho espírito, eu não tenho nada. Você está entendendo, gente? Saiu o espírito, nada, vazio, casa vazia. Quem vai me dominar? Meu eu, ou o próprio diabo. A terra é para vocês. Deus fez para vocês. Toda a terra e toda a plenitude. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, não tentarás o Senhor teu Deus. E toda a terra e toda a plenitude é nossa. Vai-te, Satanás, você não tem poder. E a Bíblia vai dizer que depois que é cumprido essa batalha, essa primeira guerra que Jesus enfrenta, os anjos vêm e os servem. O mesmo Deus que deu maná no deserto é o mesmo Deus que está aqui hoje. O mesmo Deus que livrou Daniel da cova de leões é o mesmo Deus que está aqui hoje. O mesmo Deus que tirou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha é o mesmo Deus que está aqui hoje.
O mesmo Deus que operava no Velho Testamento é o mesmo Deus que continuou operando no Novo. O mesmo Deus que acalmou a tempestade e parou o vento é o mesmo Deus que está aqui, que vai cessar na sua casa isso. Deus, Ele não mudou, quem mudou foi a gente. Está na hora de a igreja se levantar como igreja de Cristo de verdade e entender que eu preciso vencer o diabo, porque quando eu venço o diabo, as minhas coisas vão dar certo. Vai dar certo na vida financeira, vai dar certo na família, vai dar certo no casamento, vai dar certo nos negócios, vai dar certo em tudo. Aí eu vou voltar um pouco ao meu testemunho. Eu disse a vocês que eu estava passando toda a dificuldade. No mundo espiritual, bênção pura. Mas no material, derrota. Não tinha o que comer. Só tinha uma calça preta. Bermuda nem se fala, porque eu era crente religioso e eu não usava bermuda. Minha calça era de manhã para eu sair na rua. Passava a bucha para limpar. Porque melava às vezes, né? Ficava o branquinho. Aquela calça de feira, e eu passava a bucha, de tarde, também, de noite, para ir para o culto. Aí eu, já não era bucha, né, para não ficar com aqueles amarelinhos, pegava um panozinho e ó, limpava ela. A camisa só era 3, uma vermelha, uma amarela e uma azul, com aquela gravata de uma cor só, aquelas camisas de feira que você nem precisa passar. Ela tem engomadinho aqui. Quem já usou dessas? Já usou? Aí era a minha roupa que eu tinha. E eu passando fome e necessidade. Pregando em tudo quanto é lugar, gente. Nunca pedi oferta, nunca soube cobrar nada, nunca falei de dinheiro, não sei o que é isso. O evangelho é de graça dá e de graça receber. Ah, o pastor vai me abençoar. Oh, meu Deus do céu, espera. Acho que o diabo entrava no pastor na hora para ele não abençoar. Vai-te embora de ônibus, de pé, andando, como você veio, não quero nem saber, vaza. E aí eu ia, às vezes de carona, às vezes andando 5, 10, 15, 20 quilômetros. Saía de tarde para chegar de noite no culto. Mas ia. Chegou um dia que eu perdi a alegria. E em cima na igreja, no 5º andar da igreja qual eu morava, tinha uma lajezinha. E eu cheguei naquela laje e disse assim para Deus: Senhor, o que é isso que eu estou passando na minha vida financeira? Eu no mundo fazia assim, o dinheiro chegava. Com o Senhor, que é o Todo-Poderoso, por que eu estou vivendo isso? E outra coisa, Pai, há uns dias atrás eu ainda tinha alegria. Hoje eu não tenho alegria nem de ir falar do Teu amor para ninguém. É como se o Senhor quisesse abençoar todo mundo lá fora, Senhor. E a mim? O Senhor me usa para levantar paralítico, cego, gente de câncer, um monte de coisa, Pai. Eu já vi o Senhor fazer tanta coisa na minha vida. Eu nunca trouxe glória para mim, nada. Nem divulguei isso, nem anunciei isso a ninguém. Eu vejo muita gente ganhando dinheiro com dons. Esses caras vão pagar um preço gigante. Porque dom não é para ganhar dinheiro, dom é de graça você oferece ele. Esquece isso. Não se vende. Uma coisa é você ser uma médica, um médico que se formou, gastou dinheiro na faculdade, tem que cobrar mesmo para atender. Não faço de graça não. Cobra. Mas outra coisa é um pastor que é enviado por Deus, foi chamado por Deus, foi dado por Deus. Deus te dá para você oferecer às pessoas. Aí eu lhe digo uma coisa. Eu triste, amargurado, olhei de lá, só vi um monte. Eu disse, eu ia no Monte Salvador, aqui eu nunca fui. Todas as vezes que eu fui no monte em Salvador, o Senhor falou comigo, então eu vou lá naquele monte. Só que era na favela, viu? Morava na favela, eu evangelizava sozinho na favela. O culto que eu fazia, os traficantes e os serventes deles entravam nos cultos de boné, de bermuda. Eles respeitavam tanto que eles tiravam o boné e pegavam as suas armas. E eu dizia, as armas vocês vão deixar ali no canto.
Claro, deixe um vigia de vocês, que se alguém vier aí de fora para tentar, vocês pegam a arma rápido, que eu também não vou tentar a Deus não, que eu não sou Deus. Vocês têm que se defender, então quebre os seus bagulhos lá, vocês lá fora. Eles deixavam a arma com todo o respeito e vinham e adoravam a Jesus. Uns não pegavam mais, deixava a arma lá na igreja, saía, aceitava Jesus, mudava de vida. Era um negócio surreal, gente. E aí eu fui subir no morro. Quando eu fui subir no morro para ir para esse monte, eles estavam tomando uma sopa. Um grupo de... Era muito, Mucuri, Cariacica. Vocês conhecem Vitória do Espírito Santo, não? Vitória do Espírito Santo em Mucuri. Mucuri, gente, é pior do que o Rio, tá? Vocês não pensem que Espírito Santo é lugar bom, não. Mucuri, Cariacica, o tráfico domina ali. É só favela e os morros são todos tomados. Tem morros altos que eles veem a cidade toda e lá os caras ficam passando um rádio para dizer onde é que tem polícia, onde não tem, onde é que pode ir, onde não pode. Lá é assim. Só que eu não sabia nada disso. Para mim era normal. Como eu não tenho medo de nada, eu vou em qualquer lugar. Eu entro e saio em qualquer lugar. Você pode me chamar para qualquer lugar, eu vou. Tenho medo de nada. Nada nessa vida. Nem da morte. O dia que a morte chegar, ela tem que vir brigar comigo para me levar. Sair na mão. A gente vai sair na mão junto, eu e ela. Quem ganhar, leva o outro. É assim, eu estou falando sério, não tenho medo não. Minha esposa sabe, eu vou para o hospital sorrindo. E aí, eu subo. Os caras me conheciam, cara. E aí, missionário da Bahia. Os caras já sabiam que eu era da Bahia. E eu não via esses no culto, né? Tá fazendo o que por aqui nas áreas? Eu disse, irmão, eu vou naquele monte ali, eu vou orar, preciso falar com Deus. Missionário, você sabe que lá no monte tem uma galera, né? Não, que galera? Entendi nada, tem crente lá orando, não? Porque os montes é lugar de crente orar. Ele disse, não, crente não vai lá não. Eu disse, mas eu posso ir? Estou com uma barraquinha aqui, eu posso ir lá orar? Fico no meu cantinho? Espera aí que a gente vai passar o rádio. Aí os caras... Passa o rádio. Está subindo um baiano aí, missionário da Bahia. Deixa ele, ninguém toca nele. Que loucura é essa? Não entendia nada, mas eu ia sem medo, não perguntava nada, eu ia. Quando eu cheguei lá, gente, que tinha de fuzil lá em cima, gente armado, com rádio, parecia... O tráfico é muito organizado, gente. Coitado da polícia aqui, com a desorganização que elas têm. Traficante é organizado demais, moço. E as armas dele é tudo aquelas armas mesmo que falam no jornal aí que a polícia não dá conta, não tem jeito. E aí beleza, quando eu vi um cantinho, eu digo, rapaz, eu 4 horas para subir no monte, que o monte lá era muito alto. Quando eu vi um cantinho ali, eu vou ficar aqui. Armei a barraquinha, botei ali, eu digo, por aqui eu fico. E aí eu fiquei. Primeiro dia. Orei, li a Bíblia, nada de Deus falar. Deu 1h da manhã, eu digo, vou dormir. E aí fui dormir. Segundo dia, você vê, eu acordei com os pipocos. Pá, 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 pá. E digo, meu Deus, tiroteio aqui agora. Veio o gangue uma contra a outra. Aí eu saio. Aí o outro rapaz vem assim, irmão, pode ficar aí de boa. A gente só está testando as armas aqui. Eu digo, testando arma? Testa para lá, em nome de Jesus. Testa para o lado de lá, viu, bênção? Quando eu vi um monte de pipoco, eu acordei, eu digo, o que é isso aqui, cara? E aí, tudo bem. Vai eu. Segundo dia, da meia-noite. Meia-noite. Grava isso, meia-noite. Você sabe por que o povo da macumba, eles entregam as oferendas às meia-noite? Sabe não? Alguém já foi da macumba aqui, do babado? Ninguém foi não? Vocês também não conhecem nada, meu Deus do céu. Vocês têm que conhecer as coisas. Fica tudo cego, sem conhecer nada. Conhece esses trem, rapaz. Você precisa saber. Porque à meia-noite existem os portais que se abrem no mundo espiritual. Diz eles, né,
que os demônios vêm se alimentar à meia-noite. Então eles têm que entregar as oferendas à meia-noite. Então tem uma regrinha. Aí a Bíblia também tem essas regrinhas de números. 12 discípulos, né? 12 não sei o que, 12 isso, 12 aqui, 40 de jejum, 40 de não sei o que. Aí você vai ver a Bíblia falando de números também. Aí o povo usa esses números aí para dizer, para criar o tal da numerologia. E aí cria um monte de coisa. O homem, ele tem mente fértil. Mas à meia-noite, eu tive que fazer uma fogueirinha com aqueles pauzinhos. Como é o nome? Graveto, não é isso? Graveto. Aqueles gravetinhos para espantar cobra, porque o monte é no meio de um mato. Eu digo, a cobra é um trem que a gente tem medo. Você não tem medo de nada, mas quando a cobra chega, até você se defender dela, você sente um medinho, né? Porque cobra é um bicho retado. E aí, eu acendi e deixei lá. Só que quando deu essa meia-noite, eu olhei no relógio e disse, rapaz, Deus não vai falar, segundo dia, eu vou ficar quantos dias aqui? Que eu só disse a ele que ia descer quando ele falasse. Geralmente ele fala em 3, em 2, no primeiro. E aí, a fogueira que eu fiz, e já tinha desfeito, tirado aqui, só para ficar só aquela brasinha, pega um fogo bem forte e acende, tipo fogueira de São João. E eu vendo aquilo a olho nu. Escuta isso. Eu vendo isso a olho nu. Quando eu estou vendo essa fogueira acesa a olho nu de São João, eu digo, cara, eu estou ficando. Agora que eu fiquei maluco. Agora que eu vi que esse negócio me deixou foi doido. Além de pobre, doido. Eu estou acabado de vez. Eu digo, rapaz, Deus, rapaz, eu chamei tanto Deus ali naquela hora. Eu digo, Senhor, não é possível não. Agora que eu fiquei maluco, doido, que fogueira é essa? Se eu nasci de fogueira nenhuma, porque essa fogueira está acesa. Rapaz, eu comecei a falar com Deus assim, gente. Estou falando sério. Fiquei com raiva, eu queimava de raiva por dentro. Eu digo, não é possível. Só que eu não saí para ver a fogueira. Que eu ficava, porque essa fogueira acendeu. Eu não acendi ela. Quem foi que acendeu essa fogueira? Meia-noite, eu não dormi, não cochilei. Por que essa fogueira está aqui? Eu ficava questionando na mente. Eu digo, que essa fogueira do nada aparece. Aí aparece um monte de gente branca. Daqui a pouco em roda da fogueira, cantando em línguas. Eu digo, caramba, esses crentes pentecostal doido veio para cá, foi... Aí agora que eu estou acabado, só mulher, vixe, se eu sair daqui, essas mulheres vão me tarar. Pensei isso, estou falando sério, gente. Estou lhe dizendo, estou falando sério. Eu era muito religioso, gente, eu não dava nem parte do Senhor à mulher. Não dava não, para não pecar. Estou falando sério. Eu digo, onde é que vê essas mulheres para cá, meu Deus? O que é isso? E falando em língua ainda, eu digo, olha, vieram daquele culto de branco. Todo mundo dá lugar para Jeová aqui no monte, e eu aqui na cabana. Aí daqui a pouco começa a bater na barraquinha, aquela barraca de campo. Venha para aqui para fora e fala no português. Eu digo, olhei assim, eu digo, quem vai aí é Coelho. Não é possível. Aí eu respirei, acalmei, fechei meus olhos, a luz ainda estava lá, elas ainda estavam lá rodando, e eu disse, Senhor, até aqui nesse momento o Senhor não vai falar comigo, não faça isso comigo não. E aí eu ouvi a grande voz de Deus dizendo, meu filho, até aqui você me conheceu, você não conheceu o seu adversário. Você sabe por que você está vivendo isso? Porque você me conhece de perto, você sabe chamar a minha atenção, mas você não sabe lutar contra ele. Sabe o que é que eu estou te mostrando aí em visão e você não percebeu? Eu disse, o que, Senhor? São todos demônios. Isso é espiritual, meu filho. Isso aí não está vendo, você não está vendo ninguém. Eu estou lhe dando visão. E eu disse, Deus, mas que visão é essa? Levante as suas mãos para o alto. Eu levantei as mãos para o alto. Neutralize esses demônios, expulse eles, e você vai ver o que vai acontecer. Eu expulsar demônio é no nome de Jesus. Eu digo, em nome de Jesus, todos os demônios saiam agora. E aí a fogueira baixou, todo mundo sumiu,
E eu disse: mas Deus, o que quer dizer isso? E ele falou: conheça o seu adversário e você vai prosperar. Hoje eu retomo a tua alegria e te dou de presente o dom da libertação que você não tinha. Eu me alegrei porque você me desafiou e veio até aqui para ouvir o que eu precisava lhe dizer. Nem tudo é abençoar os outros. De que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Aí eu disse: meu Deus do céu, o que é isso? Gente, eu só sei que daqui a pouco, depois dessa voz, depois de tudo, eu apaguei, dormi como nunca. Acordei no outro dia, a alegria estava dentro de mim de novo. Eu sorria, eu me alegrava, o céu já ficou bonito, o sol já estava lindo, o verde da natureza já estava bonito de novo, tudo estava bonito aos meus olhos. Tinha quem lá em cima? Crente. Quando eu saio, eu estava de jejum, sem comer nada, só bebendo água, mas eu levava a escovinha de dente para escovar o dente, para não ficar de bafo no monte, né? Não pode, né? Não é assim, dentista? E aí eu escovava os dentes, e aí quando eu saí tinha um monte de irmão lá orando. E aí os irmãos: você é o missionário da Bahia, né? Eu disse: sou. Ele: não, porque o pessoal lá avisou que vocês estavam aqui. Eu disse: ó, os traficantes avisaram. E aí eu cheguei e fiz aquilo ali. Quando eu saí, gente, eles disseram assim: você pode trazer uma palavra para nós? Eu disse: posso levar a palavra para vocês. E eu abri a Bíblia. Eu só me lembro de abrir a Bíblia. E quando eu abri, o Senhor Jesus começou a falar. O Espírito Santo a falar através da Bíblia para eles. E eu lendo a Bíblia, eles chorando. Todo mundo chorando. Tinha umas 7 pessoas mais ou menos. Todos chorando, em prantos. Eu disse: estou lendo a Bíblia. Na minha cabeça. Por que eles estão chorando? E aí quando acabou, que eu li a Bíblia, que eu falei um pouquinho da palavra, eles pararam e disseram: meu Deus, a gente precisa levar você lá na nossa igreja. Você pode ir hoje lá pregar? Eu disse: como assim? Aí eles disseram: eu não tenho como ir, eu estou morando naquela igreja, não tenho como ir. Ele disse: não, eu pego você a hora que você marcar. Eu disse: então tá bom, pode vir. Veja a hora que você quer vir que eu vou. Eu já vou descer do monte hoje, que meu propósito eu entrego a Deus hoje. Eu disse: tá bom, vai na nossa igreja. Aí eu perguntei, né? Curioso, na época eu era curioso. Hoje eu não sou mais não, hoje eu não pergunto nada da vida de ninguém. Não gosto. Só se você me falar, senão eu não vou perguntar. Eu aprendi que eu não tenho que invadir a privacidade de ninguém. E aí eu perguntei: por que vocês choraram? A sua face resplandece a glória de Deus. Quando você falava, era como se saísse fogo da sua boca e mexesse dentro do nosso coração. Eu estava sentindo tanta presença que, se você me perguntar o que foi que você disse, eu não sei, porque a presença de Deus era tão forte, a gente não conseguia ouvir, eu só conseguia chorar. Eu disse: amém. 5 horas da tarde eles chegam, mas eu fiz um pedido a Deus. Eu disse: Deus, posso lhe pedir um negócio? Na hora que eu descer, eu queria tanto comer um churrasco e eu tomar uma Coca-Cola. Foi meu pedido a Deus, gente, diante do Espírito Santo. Isso eu estou lhe contando para você entender que Deus ele age nos mínimos detalhes. E quando eu desci, meu telefone toca. Um irmão tinha preparado um churrasco com Coca-Cola e disse: irmão, vem aqui em casa comer. Se você for descer do monte hoje, vem aqui em casa comer. Eu preparei um churrasquinho aqui, eu olhei para o céu e disse: até do churrasco, Senhor, cuida. E eu comi meu churrasco depois de 3 meses, tomei Coca-Cola depois de 3 meses, gente. E aí eu glorifiquei a Deus pelo churrasco e a Coca-Cola. Fui para o culto à noite. Quando eu cheguei no culto à noite, que saí do culto, o pastor da igreja disse: por favor, vai lá na minha casa
Minha filha se afastou do evangelho, nunca mais quis voltar. Só tem ela de afastada. Fala de Jesus para ela, como você falou comigo no monte. Eu disse, vou. E aí eu fui. Comecei a conversar com a menina. A menina começou a chorar. E eu disse, o que é que você está fazendo longe da presença de Jesus? Jesus, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ela disse, é verdade. Eu não posso deixar que as pessoas me matem. Eu disse, não. A palavra de Deus, ela gera vida. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela cura. E se você ainda não foi curado, é porque você não se permitiu ser curada. Mas eu vou orar por você hoje, menina. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai curar essa ferida na sua alma. Ela dobra o joelho e disse, primeiro eu quero fazer a minha aliança com Jesus de novo. E depois pode orar. Eu digo amém. Eu orei por ela, ela voltou para Jesus. Aí eu estou indo embora. Pastor, calma, você não vai agora não. É o que eu preparei para você aqui. Pastel com carne e Coca-Cola. Eu digo, toda vez que acaba o culto que é espiritual, a gente entra na carne. Digo, pastel com Coca-Cola. Meu Deus, eu comi o pastel assim, ó. Desejando o pastel. Olha, nunca mais vi a cor de um pastel. Imagine comer. Aí, tudo lindo. Aí ele disse assim, pastor, eu disse, não sou pastor não, eu sou presbítero, ainda me intitularam como missionário aqui, mas não sou missionário, sou presbítero. Aí ele disse assim, porque tem gente que quer ser chamado de pastor sendo pregador, tá? Cuidado, nunca queira ser chamado daquilo que você não é, você é o que é. Tem gente que quer título. E título não vai levar ninguém a nada. Por que eu estou falando isso? Está sendo gravado. Você que está me assistindo, nunca deixe as pessoas te titularizar daquilo que você não é. Aí presta atenção, gente. Ele disse, você vai comer. Aí eu comi. Aí ele foi no quarto. E eu estou esperando o homem vir, né? Cadê o homem? Eu estou comendo. Comi um, comi dois. Era pequenininho, calma, viu? No terceiro eu já não comi. Eu não vou comer não, senão esse povo vai dizer que eu estou morrendo de fome. Eu estava, né? Eu digo, nem para ele fazer aquela bandejinha para eu levar, né? Olha, gente, quando as pessoas pedirem bandejinha na sua casa, dá, pelo amor de Deus. Você não sabe o que está passando lá. Não fica com vergonha, não. Leve, nem pense que a pessoa está levando porque ela quer levar, que ela gosta de levar. Não, às vezes é que não tem nada em casa. Você não sabe. Dá, abençoa. Se você tem, dê. Falando sério. Porque tem gente que não fala, mas... E aí quando ele volta, ele disse assim, ele disse, eu estava orando por você no meu quarto. E o Espírito do Senhor mandou eu te abençoar. Eu disse, não, pastor, não me dê dinheiro nenhum não, pelo amor de Deus. Sabe o que ele disse a mim? Sabe qual é o seu problema? Uma das coisas que você vai precisar vencer. Eu disse, orgulho. Às vezes Deus quer usar pessoas para te abençoar, mas você quer ser abençoado sozinho. O cara disse isso, o sangue de Jesus. Eu tive que engolir o ego, o orgulho, tudo que estava dentro de mim. Eu disse, não é possível. E outra coisa, esse dinheiro não é de oferta não, para você pensar que é de oferta e você está vendendo a palavra, que eu sei que o seu coração pensa assim. Esse dinheiro é meu. Eu estou te abençoando. Eu disse, pastor, se é seu, eu vou aceitar. Eu aceitei, botei no bolso, nem vi, agradeci, orei e fui embora. Quando eu chego em casa, gente, isso eu estou falando coisa, gente, que é de 13, 14 anos atrás. Que você fazia um mercado com 200, 300 reais.
enchia a casa. Hoje com 2.000, 15 dias depois você tem que comprar e completar, não consegue mais. É muito difícil você fazer um mercado com 500, com R$1.000, aquele mercado que você tem que comer feijão com arroz e aquele franguinho ali, aquele negocinho bem pouquinho e nada de muito luxo, não pode. E aí eu fui, quando eu abro o envelope, tinha R$300. R$300 eu fazia o mercado o mês todo. Eu disse, no mês agora eu tenho comida, viu? E aí eu comecei, todo lugar que eu ia pregar, pastor nenhum me dava dinheiro, mas quando eu saía, neguinho me dava um envelope, 2, 3, quando eu olhava, 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, com um mês eu já estava com carro, um mês, e eu não entendi aquilo. Eu disse, Senhor, o que é que está acontecendo, Senhor? O que é que está acontecendo, Senhor? Eu rodei o Brasil 2 anos pregando o Evangelho sem parar, e Deus me abençoando através de pessoas, de vidas. E eu comecei a entender, eu digo, o olheiro não está na mão do líder, não é a igreja, não tem nada a ver com a igreja, não é a igreja, não é a igreja que paga, são as pessoas que pagam, são as pessoas que abençoam a igreja. Porque quando você vê um homem, uma mulher de Deus hoje, aí você diz assim, poxa, eu quero abençoar essa pessoa, eu quero abençoar essa vida, porque para que ele continue fazendo. E aí eu comecei a viver isso. Aí depois chegou de 2 anos e disse, Senhor, agora deixa eu trabalhar. E eu comecei a trabalhar. Então assim, de lá para cá, gente, há 15 anos atrás, 14 anos atrás mais ou menos, eu nunca mais passei fome, nunca mais passei dificuldade, nunca mais voltei ao Egito, daquele poço, aquele lamaçal. Mas uma coisa eu aprendi, e vou finalizar, você precisa se revestir de toda a armadura de Deus. Não adianta você querer guerrear essa guerra humanamente falando. Essa guerra não é humana. Servir a Jesus não é eu e você com a nossa própria força. A gente só vai servir a Jesus quando a gente decide, determina obedecer a Deus de uma forma que a gente não vai declinar nem para a direita, nem para a esquerda. A gente só vai se manter de pé. Como é de pé, pastor? Independente da nossa força, independente da circunstância que a gente esteja vivendo, independente de tudo que a gente esteja passando, a gente vai permanecer a Deus fiel. Só obedecer a Deus. O diabo vai oferecer bandeja, o diabo vai fazer você ser tentado, o diabo vai mostrar a você que no mundo você pode ter mais coisas, o diabo vai tentar provar para você de tudo que fora dos caminhos é melhor, mas Deus está lá em cima dizendo, se ela permanecer fiel, se ele permanecer fiel, eu virei do céu, manterei a minha mão sobre ela, abençoarei de uma forma que eles vão ser abençoados, que vão ter para emprestar, vão ter para abençoar outras vidas, vão fazer, não vão mendigar o pão, não vai passar fome a sua descendência, porque o que está escrito na palavra é que se eu e você obedecer à voz do Senhor, Ele é o Senhor que nos sara, e Ele vai nos sarar por completo, Ele vai mudar a história da gente por completo. Só que o que está acontecendo nos dias de hoje, gente, é que está muito mais fácil a gente deixar de servir a Deus do que servi-lo. E as pessoas estão ficando apaixonadas por Jesus, amantes de Jesus, ficantes de Jesus, mas não está casando. Escuta, eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Jesus, ele é o noivo, não é o noivo? A igreja é a noiva. Não tem um noivo e uma noiva que não seja fiel ao outro, que ele vai dar casamento. Se for infiel, não tem casamento, sim ou não? Então, se você for infiel a Deus, Deus não quer casar com você. O casamento vai depender da sua fidelidade. E o casamento vai ser naquele grande dia quando Ele voltar. Porque Ele vem buscar a noiva. E quando Ele vir buscar a noiva, Ele vai buscar uma noiva imaculada, santa, irrepreensível. Uma noiva que não tem do que se envergonhar.
que quando precisou falar da palavra dele, falou. Quando precisou abrir a boca, abriu a boca. Quando precisou calar, calou. Quando precisou meter a língua dentro da boca e trancar, trancou. Porque o poder está na língua, o poder está na palavra. Quando precisou engolir o ego, engoliu. Quando foi mandado parar de brigar, parou de brigar. Chega, a gente destruiu lá. Provérbios 21, 23 diz assim: o que guarda a sua boca e a sua língua guarda as angústias da alma. Se você guardar na sua boca a sua língua, você vai guardar todas as angústias da alma. Mulheres, fala menos, porque mulher fala demais, cara. Atropela tudo. Ninguém aguenta. Homem principalmente não aguenta. Ele só não fala, porque se ele falar, vai perder um negocinho mais tarde. Por isso que não fala, é ou não é? Mas a vontade que o cara tem é de dizer: cala a boca, pelo amor de Deus. Para, ou então fala coisas boas, fala coisas saudáveis, fala coisas que dão vida, que levantam o homem, que joga para cima, que bota o homem lá em cima, que sua casa viva abençoada. Abençoa o seu lar, profetiza no seu lar, fala que seu lar será uma bênção, sua família será uma bênção, sua casa será uma bênção. Meu amor, eu sei que você está passando essa dificuldade, mas eu quero dizer uma palavra de Deus para você. O que, minha filha? Deus é com a gente. Vamos lutar, vamos guerrear, vamos batalhar. A gente vai vencer, meu amor. Não baixa a cabeça, não ergue a cabeça, bora para cima, que vai dar tudo certo. Você acha que o homem não se abate? Se abate. Mas é você que tem o poder de levantar ele. Porque a Bíblia diz: quando um está fraco, o outro está forte. Pega na mão e levanta. Usa a tua boca para abençoar. Para de maldizer. Às vezes vocês estão abrindo a boca para maldizer o seu filho, o seu cônjuge, tudo, sendo que é para você abençoar as pessoas. Abençoa de fato. É assim que ama, é? Que amor é esse? Acusador, papel do diabo. Que amor é esse? Quer destruir o que já está destruído, mais ainda? Ou quer curar? Refreia a boca. Senhores homens, quando der vontade de falar, refreia a boca. Refreia. Só fala o que for bênção. Só fala o que for para levantar. Só fala se for para elogiar a mulher. Se for para elogiar, fala. Se for para abençoar ela, fala. Se não for, cala a boca. Cala a boca. Não adianta. Se for para guerra, não adianta. Mulher sensível. Mulher não aguenta guerrear como o homem aguenta. Mulher é doce. Mulher é amável. Mulher, ela é cheia de sentimentos. Qualquer palavra dura vai machucar. Então não fala. Cura. Abençoa ela. Dá cheirinho, dá beijinho. Minha filha, vai dar tudo certo. Filha, eu vou correr. Eu vou dar a volta por cima. Pode ficar tranquila. Ó, seu salãozinho lá vai chegar, minha filha. A sua unha vai chegar. O seu cíliozinho vai chegar, para você não perder sua autoestima. Fique preocupado não, você é linda de qualquer jeito, né? Eu sei disso, mas eu vou fazer porque eu te amo e eu vou correr atrás e vou te abençoar. Aquele Pix, e o Pix, nada ainda? Não, vai ter Pix sim, minha filha. Ó, não se preocupa não, você vai comer aquela pizzazinha que você tanto deseja. Não se preocupe que a gente vai pro cinema, minha filha. Ô, minha filha, vai dar tudo certo, as coisas vão fluir na nossa vida. Aquela bolsa que você deseja, se preocupa não, que já está reservada. Só estou produzindo dinheiro, porque chegar lá eu vou comprar, viu? Aquela viagem que você tanto sonha, já está no projeto, já está no papel. Eu entrei em 2024 anotando aquela viagem. Não se preocupa não, está anotado. Você vai para Paris, vai tirar foto na Torre Eiffel. Eita glória! Profetiza. Você vai animar, ó. Ela vai sorrir. É ou não é, gente? A sua boca tem poder. A palavra tem poder. Tiago capítulo 1, 26. Se alguém entre vós supõe ser religioso, segura essa, e não refreia a sua língua, mas engana ao seu coração, e a religião desse é vã. Nenhuma pessoa que se diz que tem uma religião
nós somos religiosos e não refreia a língua, ela está enganando a si mesma. Ela está se acabando, ela está se destruindo. Toda pessoa que se diz ser religiosa, melhor dizendo. Então você precisa ter essa cautela. Segura, refreia a língua. A palavra é para ser dita sim, não acumula, mas é para ser dita com sabedoria. É para ser dita como a Bíblia diz, para dar vida, para edificar, para consolar. E quem exorta? Quem exorta é Deus, irmão. Quem exorta é Deus. Ah, mas ela precisa mudar. E não vai mudar nunca. O que mudar? Tu já viu mulher mudar? Homem mudar? Isso é conversa fiada. Ninguém muda. Ele só melhora. Mas está lá, ó. A raiz está lá de todos os males. Sim ou não? A raiz está lá. Pisa no calo para tu ver. Segura. É por isso que a Bíblia fala, refreia. Quando é que refreia a língua? Quem já andou de cavalo aqui? Bota aquele negócio na boca do cavalo, você puxa, não, o cavalo para. É ou não é? Dói ou não dói na boca do cavalo? Dói. Por isso que ele para. Por mais que doa a sua boca, refreia. Para você parar. Porque quando você para, você só vai dar passos, só vai andar quando for permitido andar. Quando a pessoa que estiver ali no seu controle, que é Deus, dizer, caminha agora. Porque está no controle da nossa vida é Deus. Então não desista por nada de dialogar para abençoar, de falar para abençoar. Pastor, e como é que eu venço o diabo? Agora eu vou lhe dizer. Primeiro, jejuando. Segundo, estudando a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Então você conhece a palavra. Terceiro, orando. Se eu não oro, eu não tenho comunhão com Deus. Eu não sei o que eu preciso fazer. Eu preciso orar para ter direção. E quarto, pastor, conheça o seu adversário, que é o diabo. Não adianta. Conheça ele. Estude sobre ele. Se aprofunde como ele age, como ele quer fazer as coisas para te destruir, como ele destrói você, qual é a palavra que você diz que ele pega e faz materializar na sua vida, o que é que você está fazendo que vai incomodar o diabo de uma forma que ele toma conta de você, porque só destrói a gente, o diabo, quando a gente dá legalidade para ele, e a gente dá legalidade através de quê? Dos nossos pecados. É por isso que a Bíblia diz, de que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, está dizendo que o meu povo perece por falta de conhecimento, e por isso está sendo destruído. Se você conhecer o que é, o que não é, o que pode, o que não pode, você de fato vai fazer a vontade de Deus e não vai nunca mais fazer a vontade do diabo. Então que Deus em Cristo abençoe a sua vida, que você se revista de toda a armadura de Deus, se revista de toda a fé, de toda a obediência, para que você pratique as coisas de Deus na sua vida, e você vença esse inferno maligno que é o Satanás. Ele quer destruir você o tempo todo, a mim também, mas ele só consegue se a gente der legalidade para ele. Não dê legalidade ao diabo. Não deixe a sua casa ser dominada pelo diabo. Não deixe que os seus negócios sejam dominados pelo diabo. Você mesmo é capaz, é suficiente. Você pode vencê-lo. A Bíblia diz que o Senhor nos deu autoridade nas nossas mãos. Você expulsa o diabo da sua vida. Você tem autoridade para isso. Então começa a levantar as suas mãos e neutralizar ele, e expulsar ele. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Está difícil na vida financeira? Conhece ele e você vai ver se você não vai prosperar. Você só prospera quando você busca o reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas vão ser acrescentadas. Mas você precisa conhecer o reino dos céus. Você precisa conhecer o que é você ser justo na terra. Ser justo não é ser bobão, é ser justo mesmo. É você saber dizer não na hora que tem que dizer não, dizer sim na hora que tem que dizer sim. Doa quem doer, machuque quem quiser ser machucado. Ser verdadeiro às vezes vai machucar. Jesus machucava pessoas, sim ou não? Não agradava todo mundo.
Ele estava ali para falar a verdade. Então, infelizmente, gente, vai ter pessoas que não querem a verdade. Mas você está ali para falar a verdade. Ah, me empresta o meu cartão aí para mim, por favor. Não. Não empreste o cartão. Abra a boca e diga. Por quê, pastor? Porque se você emprestar, a pessoa não vai pagar. E aí você vai perder um amigo. É melhor você não emprestar e dizer não. E o amigo, se for seu amigo, continuar com você como amigo. Ou se não for, ele vai caminhar com outro para pedir o cartão, sim ou não? Não era seu amigo de verdade. Eu já vi as pessoas sujarem o nome por causa de cheque, de cartão, de um monte de coisa, porque fica pedindo aos outros. Aí não tem condições de pagar na hora. Porque se a pessoa não tem um cartão dela, gente, é por quê? Porque ela já quebrou o cartão, sim ou não? Já sujou o nome dela. Então ela não se contenta em sujar o dela, ela vai querer sujar o seu. Então você dizer não. Carro se empresta? A não ser que a pessoa ganhe mais do que você e tenha condições de bater e dar outro. Fora isso, não. Mulher se empresta? Não. Um homem se empresta? Roupa? A não ser que você queira dar. Gente, tem coisas que não se empresta, tem coisas que se dá. Você está entendendo? Então você tem que ver o que é dar, o que é emprestar. Você tem que começar a dizer não, diz não para as coisas. Ah, me empresta o dinheiro. Às vezes você fez uma reserva, juntou 10 mil reais para fazer uma viagem. A pessoa vem e pede seu dinheiro emprestado. A pessoa não paga os 10 a você, aí daqui a pouco você não faz nem viagem e fica sem os 10. Foi o devorador, foi o diabo, não foi você que não disse não. Tem gente que perde as coisas, mas não é o diabo, é você que não sabe dizer não. Então, toma cuidado com isso. É sim, sim, não? Não, não. Amém? Um beijo no coração de vocês.